O Congresso Nacional distribuiu nas últimas semanas R$80 mil em auxílio mudança a parlamentares reeleitos, além de destinar verbas, acreditem, para o serviço de telegrama. Esses são gastos sem qualquer benefício à atividade legislativa e que agora estão sob o holofote público. Nos 2 últimos séculos, quando era preciso enviar uma mensagem urgente, o que havia disponível era o telegrama. Agora, em pleno século XXI, o Senado Federal ainda utiliza esse tipo de serviço. Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram gastos R$ 6.300 do dinheiro público. Comparado ao orçamento do Legislativo, é pouco dinheiro, mas não deixa de ser um valor simbólico. Porém, exemplifica como autoridades podem ferir o princípio da eficiência do gasto público. Os valores são irrelevantes, mas mostram, na verdade, que falta preocupação do Legislativo em preservar os recursos públicos. O exemplo é tudo. A austeridade deve nascer no Legislativo, né? Que representa o povo. O telegrama é só um dos exemplos de gastos do Legislativo que tem pouco ou nenhum interesse público. Agora, na virada de legislatura, chamou a atenção o valor pago a deputados e senadores para que eles se mudem de ou para Brasília. Só com esse benefício, os parlamentares reeleitos receberam R$ 78 mil, mesmo sem necessidade de montar uma casa na capital ou voltar para os estados de origem. O dinheiro vai para todos os deputados e senadores no início e no fim de cada legislatura e corresponde ao valor dos salários dos parlamentares. Por isso, quem é reeleito recebe o valor 2 vezes. 5 senadores e 280 deputados estão nesse grupo. Só 7 parlamentares indicaram que vão devolver ou doar o valor. É justo que se tenha um auxílio mudança, né? Se um parlamentar vem para Brasília, ele precisa de apoio, até porque ele não é parlamentar até chegar aqui, né? E nem todo mundo é abastado, né? O que não é admissível é se usar isso para, por exemplo, parlamentares que mudaram de casa, né? Já estão em Brasília. Não faz sentido você pagar um auxílio para quem não precisa. Não interessa o valor. O exemplo deles contamina o resto da sociedade. Cortella, o Congresso tem a atribuição de fiscalizar os gastos do Executivo, né? Que moral eles têm para desempenhar essa tarefa com esse tipo de gasto? Acaba ficando uma moral fragmentada, estilhaçada. É claro que nós não somos avessos, ninguém é. Aqui o Legislativo tem as condições de trabalho, especialmente porque, como foi lembrado, nem todas as pessoas eleitas elas têm condições econômicas para, né, algumas estruturas. Outros já chegam, né, com um provimento financeiro dadas as atividades da sua história anterior. No entanto, é claro, de novo, né, que fica estranho demais nós imaginarmos algumas despesas que são ofensivas. Em 2023 né? tem gente brincando de mandar telegrama ainda, então, né? É ofensivo supor que se possa fazer uma coisa que não tem necessidade de ser feita e, mais do que tudo, né, que seja colocado como um direito. Né? O direito, ele deveria estar ligado, especialmente no Legislativo, não exclusivamente, mas especialmente na atividade autorregulatória. Assim como a autorregulação faz com que, na presença de vaca louca, se interrompa o fornecimento, tinha que ter uma autorregulação de cada pessoa e da própria casa para que, na presença daquilo que é absurdo, que esse absurdo não aconteça. Do contrário, né, a gente fica olhando e imaginando por quê. Né? Tudo isso, Cortella, passar por Lacerda é um tapa na cara do brasileiro, né? Sem dúvida, porque embora quando a gente pega esses valores, proporcionalmente ao orçamento público, eles sejam irrisórios, eles têm um simbolismo muito grande, porque está lá o legislador, a pessoa que vai trabalhar a formação das leis, das normas. E, evidentemente, o uso desses recursos, né, que alguns não têm a menor finalidade social, como o exemplo que foi dado do telegrama e de outros, né, desmoraliza completamente, né, a estrutura. E, certamente, você teria, especialmente em momentos tão difíceis como o que vivemos, outras aplicações para isso. Sim. Né? Por exemplo, assistência às pessoas que sofreram catástrofe. Há 2 anos tivemos uma pandemia, né, que exige... Então, você sempre terá coisas talvez causas não muito suficientemente... Né, e insuficiente o que está no orçamento para fazer um melhor uso desses recursos.